Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Eu quero falar com vocês hoje das espinhas dorsal da nossa fé, o temor a Deus e fazer as coisas com reverência. Eu acredito que uma das coisas que Deus mais requer do seu povo é que este tenha reverência com as coisas sagradas. E por incrível que pareça, é exatamente o oposto que essa sociedade demonstra pelas coisas de Deus. E, infelizmente, muitos cristãos é uma geração irreverente, que não respeita regras, que não respeita normas, que não respeita o sagrado, que não respeita o nome de Deus. Estamos vendo um movimento de igrejas todas sofisticadas, modernas e cultos muito atrativos, onde não se vê temor nem reverência. E uma nova geração está nascendo que não reverencia a palavra de Deus, que não reverencia a presença de Deus, que não reverencia as autoridades eclesiásticas ou os oficiais da igreja, que não reverencia o Espírito Santo, a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus, que se faz presente em todos os lugares. Parece que estão criando um cristianismo divertido, um cristianismo de entretenimento, onde Deus mais parece um cara legal do que um Deus soberano, justo, 3 vezes santo, digno do nosso temor e da nossa adoração. Isso é sintomas realmente do que foi previsto na Escritura, que haveria sim nos últimos tempos uma geração de pessoas irreverentes desta forma. Entretanto, conosco, com os filhos de Deus, com a igreja de Cristo, a igreja santa de Cristo, não deve ser assim. Tudo que diz respeito ao sagrado, tudo que diz respeito ao Senhor, deve ser reverenciado. E deve ser reverenciado com a mais alta conta, com a mais alta reverência. E eu queria convidar você a essa reflexão, a ser reverente com as coisas de Deus. Quando ele ordena, ou quando ele dá os 10 mandamentos a Moisés, um dos 10 mandamentos é: não tomarás o nome do Senhor Deus em vão. Esse mandamento, ele tem como finalidade proteger o nome de Deus. A finalidade dele é preservar a santidade, a grandeza, a glória de Deus. De modo que ele tem algumas interpretações, algumas implicações. A primeira delas é, obviamente, não usar o nome de Deus em locais, em ambientes ou em momentos inapropriados. Não associar o nome de Deus com situações e circunstâncias onde ele não pode ser reverenciado e enaltecido. A outra implicação desse mandamento não é só verbalizar palavras que possam ofender a Deus, mas eu, por ser cristão, carrego em mim o nome de Deus, de maneira que o modo como eu me conduzo, as coisas que eu falo, que faço, podem exaltar ou ofender este nome. Então eu posso tomar o nome de Deus em vão, sendo eu crente, carregando eu esse nome, e não vivendo de modo digno da grandeza desse Deus. Portanto, a maneira de ser reverente, nesse sentido, é com minhas palavras. Tomar cuidado com o que eu falo. O meu vocabulário deve ser santo. O meu vocabulário deve ser honesto, deve ser íntegro. O meu vocabulário deve ser um vocabulário respeitoso e espiritual, reverente, em reverência a Deus. O meu comportamento na sala de aula ou no emprego, entre os incrédulos, deve ser um comportamento de quem teme a Deus. Brincadeiras, palhaçadas
escarnecer, piadas de baixo calão. Isso não deve haver entre o povo de Deus. Lá na sala de aula, no recreio da universidade, da escola, ou na repartição do meu trabalho no almoço, eu devo ter uma postura que honra a Deus. Cuidado com as palavras, com os gestos, com o meu comportamento, mostrando que eu sou um cristão e que eu temo a Deus e eu o reverencio no meu comportamento entre os incrédulos. Temor com as coisas sagradas. Quando lê as Escrituras não foram feitas para serem lidas diante de uma televisão, com o rádio ligado, comendo um lanche em cima delas. Eu devo ter cuidado em tocar nas Escrituras, ler as Escrituras, meditar em um ambiente reverente, em um ambiente de meditação, com cuidado, com zelo e com temor. Reverência no culto público, não chegar atrasado, não ir vestido inadequadamente, ser atencioso, respeitoso no momento de culto, na hora do louvor, na hora da pregação, fazer silêncio, respeitar os irmãos, não ficar mexendo em celular, reverência no culto com a vestimenta, reverência com o horário, reverência com a atenção que eu dou ao pregador, ao culto, comportamento, não ficar levantando, indo no banheiro, esticando, olhando no espelho, temor com aquele que se faz presente, reverente, meu irmão, também com o meu momento de oração, reverente com a minha santificação, meus olhos, reverente com o meu coração. Temer a Deus é me privar, me guardar de pecar, ter cuidado com os meus pensamentos, ter cuidado em me dirigir a Deus de forma adequada. Eu não devo me dirigir a Deus de qualquer jeito. Devo preparar meu coração. Devo ir a Deus em oração com temor, tremor e com humilhação e reverência. Ir a Deus. Isso é reverência. Vivemos no momento de uma geração de cristãos e de uma igreja que escarnece do Senhor, que é irreverente, que é sensual, que brinca com o sagrado. Nós precisamos levar as coisas de Deus a sério. Tudo que diz respeito a Deus, ao sagrado, deve ter gravidade, solenidade, respeito e máxima reverência. Porque o nome de Deus é santo e tudo que envolve Deus é santo. É digno do nosso cuidado, do nosso respeito e da nossa reverência. Seja um crente reverente a partir de hoje, porque isso é o mínimo que o nosso Deus merece. Isso é o que está à altura da grandeza desse Deus. Deixa teu like aí, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Deus te abençoe. Um forte abraço.